foco deles ali, não do Bolsonaro pai, mas dos filhos do Bolsonaro, é manter coesão e poder sobre a militância. Que esse é o grande ativo deles. Não é necessariamente soltar o pai. Vamos ver o que é a direita brasileira? A direita brasileira é isso aí, ó. Eu vou entrar nessa discussão porque é o seguinte, o que acontece? Eu estava agora, nesse exato momento, conversando com o Renan Santos e Pedro Deiró. O que você fez essa mãozinha? O que aconteceu? Nada, tô esperando você falar. Porque nós temos algumas teses. O Pedro está em cima do muro. O Pedro está mais renanzista do que arthurzista, mas eu tenho uma tese. A minha tese é que o Flávio Bolsonaro não será candidato. Pô, mas o Flávio Bolsonaro, a gente vai ver isso aqui. Mas num dia ele apareceu falando que ia ser candidato. No outro dia ele já tava assim, eu tenho preço pra desistir. Fala, amigo, calma. Pelo menos você segura uma semana o hype da tua candidatura. Depois você fala de um preço pra desistir. Mas no outro dia ele já tava. Vamos colocar o cenário. O cenário é o seguinte, vamos entender o seguinte. Existe a corte bolsonarista que está ruindo. A própria corte está percebendo o seguinte. A essa altura eles já se tocaram que alguns influenciadores bolsonaristas querem se livrar do Bolsonaro. Eles já sabem que o Nicolas, por exemplo, quer se livrar do Bolsonaro. Eles já sabem que os pavanatos querem se livrar do Bolsonaro. Eles já sabem disso. Tá vazando uma conversa, né? Eles já perceberam isso. E aí é o seguinte. Qual que é o objetivo da corte? O objetivo da corte... Aliás, ele tá aí, pede pra ele entrar. O objetivo da corte é se manter no poder. Agora, nem mais isso é. Agora é sobrevivência. A aposta, Flávio, é a aposta mais arriscada. Ó, vamos discordar ao vivo aqui, ó. Chega aí, fera. Ó quem chegou aí, ó. Eu achei que ia tomar bronca ao vivo aqui. Tudo bom? Pedro Tudo Tomates, bom? velho. E aí, galerinha? Esses tomatinhos cereja aí, ó. Ô, louco, bicho, ao vivo. A minha tese é... Você sabia que tomate é uma trepadeira, né? Hã? Nada. Segue aí. A minha tese é o seguinte. Eu acho que o Flávio Bolsonaro não vai ser candidato. Por quê? Eu que estava falando com o Pedro e com o Renan agora. É muito arriscado para a família Bolsonaro. A família Bolsonaro tem um objetivo só. Tirar o Bolsonaro da cadeia. Esse negócio de, o Bolsonaro é elegível. Esquece, eles já nem querem mais. O próprio Bolsonaro já declarou, eu nem quero mais aí elegibilidade aí, pô. Só me tira daqui, pô. O líder tá louco. Tá? O líder tá com problema de saúde. E eles Falando com a tornozeleira. Falando com a tornozeleira. Eles têm um tiro. O tiro é, eu preciso ganhar a presidência da República e o presidente da República vai me dar a graça pra me tirar daqui. É a única chance que ele tem de sair da cadeia. Se ele perder essa eleição, vamos supor que o Lula ganhe, ou outro candidato que não seja bolsonarista, qual a chance que ele tem de sair da cadeia? Zero. Então ele tem uma chance, que é um presidente dever favor a ele. O Flávio, é muito difícil dele ganhar uma eleição. É muito difícil. O Tarcísio já não. Então eu acho que eles estão espremendo o Tarcísio através de uma candidatura Flávio, pro Tarcísio se comprometer muito publicamente, fazer vídeo, eu vou salvar o mito até o fim. Mas eles não vão de Flávio. E o próprio Flávio ganhou a eleição em 2018. Isso significa que, se ele perde a eleição para presidente em 2026, 2027 ele não é mais nada, fio. Acabou, foram privilegiados, tá? Pedro Deiró. Bom, vamos lá. Eu tenho algumas discordâncias na premissa. O Bolsonaro, sim, quer sair da cadeia, né? Mas será que os filhos do Bolsonaro realmente querem que ele saia da cadeia? Nossa, mano, você vai longe, hein? Ué, acho que sim. Não sei, é algo a se pensar, né? Vamos pensar em dinâmicas de sucessão de poder. O Bolsonaro, ele é um tirano no bolsonarismo. Assim, os filhos do Bolsonaro são obrigados a obedecer o pai. Agora, o pai tá fraco. Né? O pai está na cadeia. O pai, inclusive, está falando publicamente através dos filhos. Então, assim, pode ser que exista uma distorção entre o que o filho diz e o que o pai realmente falou na verdade. Você deu exemplos históricos disso. Por exemplo, com o Hitler, é analogia boba, né? Fala, olha o Hitler também toma lago. Não falando que o Bolsonaro é Hitler, mas com o Hitler acontecia isso, né? Teve uma época quando ele ficou lá no ninho da águia, se não me engano. Globo, né? Não, o ninho da águia lá em cima, né? Aquela... Na Montanha Suíça? Montanha Suíça, isso. Basicamente, existia um cara, que eu esqueci o nome, o chat pode me lembrar o nome desse cara, que ele começou a controlar todas as reuniões do Hitler.
E ele controlava quem o Hitler ia encontrar, o que o Hitler falava, não sei o que. Esse cara ficou muito poderoso, porque ele controlava o acesso ao Hitler. Né? Existem outras... na fantasia tá cheio, né, de imagens de reis moribundos que o interlocutor começa a reinar através da imagem do rei moribundo. Da restrição do acesso à informação. Então, assim, a gente tem que pensar que pode ser que exista uma distorção entre o que o Bolsonaro quer de fato e o que a família Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, estão falando que ele quer de fato. Eu concordo com você que ele quer sair da cadeia, mas às vezes o Flávio ganhar não é isso. Né? Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto. Já tá funcionando dele? Alô. Segundo ponto. O Tarcísio. Essa questão do Tarcísio. Digamos que o Tarcísio ganhe. O Tarcísio não tem interesse em libertar o Bolsonaro. Nenhum. Porque assim, por que você ganhou a presidência, você tá lá sentado na cadeira presidencial, você vai querer que o cara que tem mais legitimidade que você pro seu eleitor esteja solto, te tutelando, falando assim, Tarcísio, você acertou aqui, você errou aqui, não sei o quê. Você não quer isso. Né? Eu acho o seguinte... E o bolsonarismo tá muito preocupado. E eu concordo nesse sentido com a tese do Renan. O foco deles ali, não do Bolsonaro pai, mas dos filhos do Bolsonaro, é manter coesão e poder sobre a militância. Que esse é o grande ativo deles. Não é necessariamente soltar o pai, porque fazendo um paralelo, será que o Eduardo, será que o Flávio realmente querem o pai mandando neles o tempo inteiro, falando o que eles querem fazer? Mas do ponto de vista, não do ponto de vista humano, né? Estamos falando do ponto de vista estratégico, meramente estratégico. Cara, eu acho que o único que teria esse pensamento é o Flávio, tá? Eu acho que o Eduardo é soldado do pai o suficiente. O Carlos... E o Carlos totalmente. Sim. O Carlos totalmente. Eu acho que eles não são maquiavélicos ao ponto de falar assim, não, vamos deixar meu pai preso que a gente manda na parada toda. Eu acho que não. Vamos lembrar que o pai mandou o Carlos Bolsonaro concorrer contra a mãe no Rio de Janeiro. Não, mas assim, é diferente. Mas eu digo assim, a tradição, o modelo familiar que eles têm é faca no pescoço. Eu já contei uma história também que é o seguinte, uma vez, em 2017, quando as nuvens ainda eram de algodão, eu tava com o Eduardo Bolsonaro e falei, pô, Eduardo, você devia ser o candidato em vez no lugar do seu pai. E ele falou assim pra mim, cara, nem me fala essas coisas que é pra nem pensar nisso. Tipo, não é o tipo de coisa que você fala. Claro. Tipo assim, vamos supor que alguém chegasse pra mim e falasse assim, pô, Arthur, você tinha que ser o candidato no lugar do Renan. Eu falei, nem me fala essa... Pô, peraí, você tá expondo uma fragilidade aqui do teu grupo político. Claro. Você não faz isso, cara. Tem alguma coisa estranha aqui. E mesmo aquele vídeo do Eduardo nos Estados Unidos, né, que pegou super mal, que ele fala... Como é que ele fala do pai dele? Mesmo que meu pai morra, a gente vai continuar lutando, que ele fala de um jeito super leviano. Eu não vi isso. Tem um vídeo dele que ele fala de maneira super leviana, assim, sobre o pai dele, né? Tipo, se meu pai não estiver aqui, nós vamos continuar lutando, mas de um jeito bem pouco emotivo e bem pragmático. Não, mas vamos lá. Apesar dessas evidências, eu nem aposto nisso. Eu acho que eles de fato querem isso. Só que eles sabem que o Tarcísio não é o cara que vai cumprir palavra até o fim. Porque o Tarcísio não tem incentivo para soltar o pai. Não tem incentivo nenhum. Imagina que o Tarcísio vira presidente. Por que ele vai comprar uma briga com a STF? Aí o que eu acho? Onde que eu acho que está o status hoje? Eles estão tentando fazer o máximo possível para amarrar a candidatura Tarcísio no compromisso vou soltar o Bolsonaro. E vou dizer uma coisa aqui. Como no Brasil nada é certo, tudo é incerto até o passado, eu não acho difícil que lá em 2027, com o Tarcísio presidente, nós tenhamos o Bolsonaro solto. Elegível não, mas solto sim. O cara já vai estar preso há mais de um ano, já vai estar enfraquecido, inclusive mentalmente, ele não vai mais ser o líder que ele era. E se o STF falar, vamos agradar nosso amigo Tarcísio também, vamos fazer um arranjão aqui, faz o Bolsonaro falar alguma coisa bem da corte pra também pegar, pra gente parar de ficar de saco cheio em Portugal com a galera falando mal da gente. Eu não sei, tá? Eu não sei, eu acho que eles só soltam, assim, pensando em termos de incentivo, o que o Tarcísio ganha soltando o Bolsonaro? Cara, eu acho que com o Bolsonaro inelegível, ele ganha o firmamento do compromisso. Eu sou um homem de compromisso e eu fiz isso. O que ele perde? O Bolsonaro vai começar a tutelar ele. Ele perde. Publicamente. Eu não acho que não. Vamos lembrar. Dinâmica Olavo e Bolsonaro. O que o Olavo fez com o Bolsonaro? Não, mas é diferente. Não é diferente. Por que é diferente? Porque o Olavo era muito mais fraco que o Bolsonaro. Não, o líder popular era o Bolsonaro. Exatamente. Mas eu tô falando assim, a dinâmica. Você vai ter um líder intelectual
né, líder intelectual do movimento, criticando as ações do presidente. Quando Eu acho que não, Porra, por que não? O Bolsonaro vai virar e falar, Tarcísio, faça isso. O Tarcísio não vai fazer isso. O que o Bolsonaro Eu acho vai que fazer? ele nem vai fazer mais. Por que Eu não? acho que é o seguinte, o cara que passa um ano e pouco na cadeia, ele não é o Lula, cara. O cara que passou um ano e pouco na cadeia, se ele sair e tiver com o Pix dele em dia, ele fala, irmão, toca aí, toca esse Brasilzão aí, Tarcísio, toca aí pra nós. Leva o comunismo pro quinto inferno aí. Eu não acho, ninguém gosta de perder. Você tá falando que ele vai perder poder pra ficar de boa, quietinho. Eu acho que sim. Ele vai perder. Não foi isso que ele fez a vida inteira, não foi isso que ele fez durante a campanha dele. Pelo contrário, eles foram extremamente fratricidas. Eu acho que não, eles brigaram com todo mundo. Eu acho Ele que rachou o próprio partido, ele só brigou. Do dia que ele foi eleito ao dia que ele foi preso. Mas é porque ele tinha um target, ele tinha um horizonte de poder. O Bolsonaro em 2014 ele decidiu ser presidente. Ele falou, vou ser presidente. O primeiro corporação dele foi o Onyx Lorenzoni. Sim, que foi sacrificado também. Que foi sacrificado também. A partir do momento que ele viu o horizonte de poder, ele se cegou e foi pra lá. A partir do momento que ele perdeu o horizonte de poder, ele oscilou. Tanto ele oscilou que ele tentou dar golpe não tentando. Ele tentou fugir não fugindo. Ele tentou dar golpe não tentando porque ele quer ter plausible deniability, né? Ele quer falar assim, olha, eu não tentei dar o golpe. Então, mas um cara que é obcecado, ele fala, foda-se, vamos fazer. Não, é porque ele é covarde. O problema não é, você tá falando assim, ele é covarde. Eu também acho, ele é covarde. Vamos lembrar então, você acha que é pior um homem covarde ou um homem não covarde? Depende. Eu acho que o covarde... No sentido assim, um covarde com aspirações Não, o covarde é o pior que tem. Exato. Porque o covarde ele fraqueja inclusive pra fazer a coisa certa. Exatamente. E meu ponto é, ele vai ficar minando o Tarcísio. Mas porque eu acho que ele sempre, cara, ele sempre vai ter que ser o líder. Ele sempre vai ser o Bolsonaro. Imagina Inclusive o discurso deles é assim. O discurso deles inteiro é assim. O discurso deles vai ser, nós vamos apoiar o Tarcísio, mas o líder de verdade é o Bolsonaro. Não, mas, eu vou dar um exemplo pra você, o seguinte, ó. Quando nas épocas de sucata, exemplo de sucata Check, eu já contei essa história, tinha uma empresa chamada Rio Negro. E essa empresa Rio Negro foi vendida para uma usina chamada Uzi Minas. E um dos caras da Rio Negro, que era um diretorzão, ele tipo assim, ele vendeu a parte dele por dinheiro que você não gasta mais. Tipo assim, to esse monte de dinheiro. Ele não aceitou não ser mais o cara. Claro. E ele se matou. Ele se matou. Mesmo com um monte de dinheiro, ele não aceitou mais ser o cara. Ao passo que tem várias outras figuras, por exemplo, você assistiu até o próprio Poderoso Chefão, o primeiro, o Marlon Brando, ele aceita entregar a sucessão pro Michael e fala assim, agora eu sou seu consigliere. Eu acho que o Bolsonaro não é o tipo de cara que se mata pelo poder. Eu acho que o Bolsonaro é o cara que pega o dinheiro e fala assim, tudo bem, você é seu conselheiro e foda-se. Eu não acho que o Bolsonaro tem ainda mais depois de mais de um ano preso ainda. Eu não acho que o Bolsonaro tem essa nobreza e eu não acho... é nobreza isso, eu não acho que ele... Não, é nobreza no sentido de dar vez à posteridade, né? De você chegar e falar, não, eu sou velho, eu não tenho mais essa energia, essa vitalidade, então agora eu sou só um conselheiro. E como conselheiro, você precisa entender que na sua posição de conselheiro, quem está executando vai discordar de você e é livre para discordar. Mas eu e não é um problema. Eu acho que o Bolsonaro não seria isso por nobreza. Ele seria isso por... Tipo assim, mano, eu já estou fraco, a minha corte ruiu, esse cara já tá ali. Eu não tenho mais... Eu vou brigar como? A falta de ferramentas vai trazer a falta de ambição. Porque o Bolsonaro não é um cara ideológico. Se ele fosse, ele queria ser presidente desde lá de trás. Ele nunca foi. Ele sempre foi um cara corporativista. Falou, vou colocar meu filho aí, dar filé mignon pra todo mundo. Sim. Um dia ele teve um lapso. 2014, cara, você pode ser presidente. Porra, então eu vou nessa. Então não foi uma posição que ele sonhou com aquilo naturalmente. Concordo. Ele é diferente do Lula. Ele é diferente do Renan, por exemplo. Concordo, mas ele criou um ativo. Existe um ativo que é o bolsonarismo. E o bolsonarismo é coeso com a ideia e figura do Bolsonaro enquanto líder mito. O mito é o Bolsonaro. Mas eu acho que isso também está se perdendo, cara. Sim, eu concordo que isso está se perdendo, mas conforme isso está se perdendo, eles vão lutar de maneira cada vez mais acirrada. Isso está se perdendo desde que ele foi eleito. Tanto que desde que ele foi eleito, eles vêm lutando e se fragmentando, né? Vamos lembrar, o partido do Bolsonaro era o segundo partido maior da Câmara quando ele assumiu, e ele rachou o partido no meio. que é uma imbecilidade do ponto de vista de manutenção de poder. Mas o ponto é, por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles têm que ser líderes incontestáveis do bolsonarismo. Sim. Todas as ações que o Bolsonaro tomou de brigar com Bebiano, rachar o partido, brigar com o Sérgio Moro, tudo isso é por quê?
Mesmo, e tiveram várias externalidades, vários efeitos ruins de todas essas brigas. Sim. Eles não ligam pra isso. Eles nem sabem medir. Mas por que? O ponto é, por que eles fazem essas brigas? Mas aí eu vou te explicar. Porque eles querem ser líderes incontestáveis da direita bolsonarista. Você tá falando assim, ele vai ter que fazer uma concessão pro Tarcísio para poder ganhar. E depois de solto, ele não vai querer retomar esse protagonismo e essa liderança de novo? A concessão ela já foi feita, e novamente, não por nobreza, por falta de possibilidade. E como ele é um cara covarde, ele não vai falar assim, vou brigar até o fim. É isso que eu tô falando. Do ponto de vista bolsonarista, eles apoiarem o Flávio é um ato de coragem. Porque, tipo assim, nós vamos colocar um nosso lá. Sim. Custe o que custar. Custe a perda ou custe não. O Bolsonaro não é esse cara. Ele não vai pra... Ele não dá all-in. Tipo, mano, foda-se, eu vou aqui e é o certo a ser feito e é o que tem que ser feito e vamos ver. Se perder, perdemos junto. Ele não é esse cara. Ele é um cara que na hora da luta, ele... me dou de barriga, cara. Tem como a gente adiar uma horinha? Ele é esse cara. Ele é o cara que chega na frente do Alexandre de Moraes e fala assim... Vamos ser meu vice. Aí, pô, claro. Se ele tivesse um pensamento super estratégico, etc., esse era o momento onde o holofote tá nele. Mano, é a tua grande briga, você está numa posição... E as pessoas adoram o oprimido. Você está na posição de oprimido pelo sistema, na figura máxima do Alexandre de Moraes. Sim. Dá o teu discurso. Quer ser meu vice aí, pô? É o contrário do que eu fiz, por exemplo, quando eu tava na Assembleia sendo caçado. Falei, irmão, é agora? Eu concordo. Aqui, porque ele é covarde. Mas o covarde, o que ele faz? Ele ataca pela beirada, ele é esguio. Então ele vai falar uma coisa na frente do Tarcísio, por exemplo, quando estiver solto, e por trás ele vai ficar na internet e falar, ei, pessoal, ó, o Tarcísio Não, está... isso eu não tenho dúvida. Então, assim, por que... As mensagens contraditórias eu não tenho dúvida. Meu ponto é, por que o Tarcísio, caso eleito enquanto presidente, vai... lutar pra soltar o Bolsonaro, pra ficar com o Bolsonaro buzinando na orelha dele depois. Eu acho que não tem porquê. Eu acho que a única chance é tipo assim, de honrar o compromisso com esse cara. E aí eu acho que o desafio hoje, o Flávio, o Eduardo, o Carlos, o próprio Jair, eles pensam no quê? Como é que a gente vai fazer isso? Exato. Eu acho que porque o incentivo tá desalinhado. Se o incentivo estivesse... Que situação de merda que eles estão. Muito, porque se o incentivo tivesse aliado, tava fácil. O Tarcísio tá pontuando melhor. Se eles realmente não tivessem feito essa análise e visto assim, não, realmente o Tarcísio tem todos os incentivos pra ganhar e fuder a gente, eles não estariam falando em lançar Flávio. Estaria falando, não, Flávio é o vice do Tarcísio. O fato que disso, é uma opção, tá? O fato disso estar acontecendo como está acontecendo agora significa que eles fizeram esse cálculo. Eles falaram assim, estamos fudidos porque o Tarcísio vai ganhar e depois dele ganhar, ele não... É ruim pra ele, eleito... soltar o Bolsonaro. Aí eu vou te falar outra coisa. Honrar o Bolsonaro. Teoricamente, para a família Bolsonaro, uma excelente maneira de amarrar isso você vai colocar um de nós como vice. Pro Tarcísio é a pior coisa. Porque é como se você tivesse o super tutelador. Exato, na sua orelha. Lá, e o cara, tipo assim, mano, só que, e aí? Sim. Aí passa a ser um interesse da própria corte derrubar o cara que tá lá. É como se você fosse um presidente do Banco Central sem autonomia. Tipo, caralho, eu não posso fazer nada. Exato. Sei lá o que pode acontecer. Que é o problema de você não ter... você ser só um candidato instrumento e não ser um candidato calçado por uma ideologia, por uma visão de mundo, que é o Tarcísio, né? O Tarcísio, ele é uma figura administradora, ele não tem um respaldo ideológico, não tem um respaldo de valores, não tem um respaldo de nada. Sim. Ele tem o respaldo do Bolsonaro. Ele tem o respaldo do Bolsonaro. Então ele, né? Só que o que a gente tá falando é que assim, se ele ganhar, esse respaldo do Bolsonaro já vem diminuindo e tende a diminuir muito mais. Por que ele vai, então, ir na direção contrária e falar assim, não, beleza, solta o mito lá pra ele ficar me buzinando na orelha. É o seguinte, cara, eles estão nesse seguinte... Imagina que você tem uma casa que você vai alugar a tua casa. Você tá no momento de fazer o contrato. É esse o momento, tipo, mas eu não quero perder inquilino, mas eu quero colocar o máximo que eu puder no contrato, mas eu não posso perder o inquilino, mas eu quero... Eles estão assim, então... o Flávio tá assim, o Tarcísio, o contrato tá aqui, e o Tarcísio tá meio, esse contrato eu não posso assinar ainda, mas também não quero perder, mas então eu vou ser candidato, aí a gente vai rasgar tudo então. Eu acho que tá nessa. Por isso que eu acho que o Flávio não é candidato, tá? Por isso que é muito ruim. Por isso que é muito importante que a gente conseguiu fundar um partido. Não, eu vou te falar. Sempre tem esse tipo de negociato e hoje nós somos livres. Você sabe que, desde o momento que a gente pensou nessa polêmica, sei lá quando foi, acho que foi ano passado, inclusive. Eu sou eduardista, tá? Eu tô aqui, eu acho que tem que ser o Flavião, né? O Flávio não, Eduardo? Não, tem que ser ele tem que ouvir esse cara, que esse cara é flavista. Entendi. Então eu tô com ele. O que esse cara mandar eu vou fazer. O que a gente faz, Eduardo? A gente apoia o Flávio? Então tamo com o Flávio. Tamo com o Flávio. Então camisa 10 aqui, Flavião, é nóis. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like
e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.